Olá, amigas e amigos, espero que esteja tudo em paz com vocês. No vídeo de hoje, eu vou iniciar uma sequência de vídeos que abordam conteúdos que frequentemente caem no Enem. A minha ideia é resolver e comentar 4 questões de prova, então vou sempre fazer um vídeo com 4 questões referentes à prova do segundo dia e depois 4 questões referentes à prova do primeiro dia. No vídeo de hoje eu vou comentar uma questão de química, uma de biologia, uma de física e uma de matemática, ok? As questões que eu vou comentar hoje fazem parte do terceiro simulado Bernoulli do ano de 2021 e a minha ideia vai ser sempre mesclar questões de simulados com questões de provas antigas do Enem, certo? Mas antes de partirmos para as questões e para os comentários, não deixem de se inscrever no canal, porque isso me ajuda e me motiva a continuar produzindo vídeos aqui para o YouTube. Eu sou Franklin Oduluan, professor mestre doutor em psicologia, e fui aprovado em medicina pelo Enem 2021. Vamos começar com uma questão de química, um assunto que é muito constante no Enem, que é substâncias e misturas. Vamos à questão. Veja, a questão é essa 91. Antes de ler o enunciado, eu já vou para o comando, vou lendo o comando, passando o olho no gráfico, vejo as alternativas, e eu já prevejo que é uma questão sobre curva de aquecimento de substâncias e misturas. Se você estudou bem esse tópico, já daria para matar a questão sem ler. Mas vamos ler. As curvas de aquecimento são gráficos de temperatura versus tempo, em que é possível diferenciar as substâncias puras das misturas. Elas são importantes ferramentas de identificação e caracterização de materiais, uma vez que as temperaturas de fusão e ebulição, quando avaliadas em conjunto, são bons indicativos da composição de uma amostra. A curva a seguir foi obtida pelo aquecimento a taxa constante de uma amostra desconhecida inicialmente no estado sólido. Aqui a gente tem um gráfico, e a pergunta é: a curva de aquecimento apresentada é característica de... Eu lembro que as substâncias, por serem puras, possuem propriedades físico-químicas fixas. Então, a curva de aquecimento de uma substância, seja ela simples ou composta, vai possuir ponto de fusão e ponto de ebulição fixos, constantes, diferentemente da mistura. Então, a gente já vê aqui que não se trata de uma substância, mas de uma mistura, E a mistura é a junção de duas ou mais substâncias, e diferentemente das substâncias, as misturas não possuem propriedades físico-químicas constantes, fixas. E aqui eu destaco que quanto ao ponto de fusão e de ebulição, as misturas podem ser classificadas como misturas simples, misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Cada tipo de mistura desse apresenta uma curva de aquecimento peculiar. No caso da mistura simples, a gente vai identificar que a curva de aquecimento não possui nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição fixos, constantes. Quando se trata de uma mistura eutética, a gente vai ver que a curva de aquecimento possui ponto de fusão constante, mas o ponto de ebulição é variável. Já no caso da mistura azeotrópica, a gente vê que o ponto de fusão é variável, mas o ponto de ebulição é constante. Vejam aqui os 3 gráficos dessas 3 misturas. Então, olhando para o gráfico, a gente já consegue perceber que nessa curva de aquecimento, o ponto de fusão, esse mais a parte inferior, é variável, mas o ponto de ebulição, que nesse caso a temperatura é de 78 graus, é fixo. Portanto, se trata de uma mistura azeotrópica. Eu criei um mnemônico, é até bobão, mas me ajudou a não confundir essa diferença, que é o que eu chamo de eu-fu-azeb. Eu de eutética, fu, que o ponto de fusão é constante. Já no caso do azeb, az de azeotrópica, e eb, que o ponto de ebulição é constante. Tá certo? Então, só relembrando, na mistura eutética, a gente tem o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. Então, nesse caso, a mistura eutética, para a fusão, se comporta como uma substância. Já a mistura azeotrópica tem o ponto de fusão variável, mas o ponto de ebulição constante.
E aí, para a ebulição, a mistura azeotrópica se comporta como uma substância, tá certo? Eu me demorei mais nessa questão porque eu estava lendo, estava comentando com vocês. Mas por ter treinado, por ter dominado esse conteúdo, eu responderia essa questão talvez em menos de 20 segundos. Só de olhar para o gráfico e interpretar o comando, a resposta estava ali se entregando, tá certo? Vamos para a próxima questão, a questão de biologia. A questão é a 116, é uma questão especificamente de bioquímica. Vamos ler. A gente pode começar pelo comando, certo? Então, o efeito mencionado no texto decorrente do uso de anabolizantes se deve ao fato de o HDL, então está se tratando de colesterol, né? HDL é o chamado popularmente de colesterol bom, tá certo? Mas vamos à questão. Com a popularidade do estilo de vida fitness das academias, o uso de anabolizantes tem se tornado cada vez mais comum, apesar dos conhecidos malefícios para a saúde. Uma pesquisa do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP verificou mais um deles, o efeito desses esteroides na funcionalidade do HDL, a lipoproteína de alta densidade, mais conhecida como colesterol bom. Ao final dos exames, foi revelado que 1 a cada 4 usuários de anabolizantes sofria de aterosclerose precoce, doença que não foi diagnosticada em nenhum dos outros grupos. Segundo os pesquisadores, os anabolizantes estariam prejudicando a funcionalidade do HDL. O efeito mencionado no texto, decorrente do uso de anabolizantes, se deve ao fato de que o HDL, e aqui nós temos as alternativas. Primeira coisa, a lipoproteína de alta densidade, o HDL, é na verdade uma associação entre moléculas de colesterol e proteínas, daí o termo lipoproteína. O HDL é conhecido como colesterol bom porque ele tem a função de transportar lipídios da corrente sanguínea até o fígado, onde vão ser processados. Dessa forma, o HDL evita o acúmulo de lipídios no sangue, reduzindo a chance da formação de placas de ateromas. Os ateromas são constituídos sobretudo por gordura que se aderem, né, às paredes dos vasos, podendo inclusive obstruir o vaso. Portanto, a alternativa correta é a letra B, né? O HDL remove lipídios do sangue, levando-os ao fígado. Mas vamos analisar as outras alternativas. No caso, a alternativa C está incorreta porque o HDL não está envolvido no mecanismo de regulação de pressão sanguínea, não diretamente, né? A alternativa D, libera energia garantindo funcionamento cardíaco. Está errada a D, porque a principal função do HDL não é nutricional, não é levar energia, mas é regular as concentrações lipídicas no sangue. E a alternativa E, sintetiza o bom colesterol acumulando no sangue. Na verdade, o HDL não sintetiza o bom colesterol. Ele já é o bom colesterol. Faltou só analisar a alternativa A. O HDL forma a membrana celular, fortalecendo as artérias. Não, na verdade, a membrana celular ela é lipoproteica também, mas ela não é formada por HDL, tá certo? Vamos passar agora para uma questão de física no conteúdo de calorimetria. A questão é a 103, só lendo rapidamente o comando, considerando o calor específico da água como uma caloria por grama grau Celsius, a energia consumida no aquecimento de 200 ml de água é mais próxima de... Então é uma questão de calorimetria, uma questão clássica, né? Vamos ler. Ao ingerir água gelada, aproximadamente a 4 graus Celsius, como a temperatura do corpo humano é de 36 graus Celsius, haverá um processo chamado de termogênese, processo de produção de calor nos organismos, responsável pelo consumo de energia. Porém, consumir água gelada para perder peso é exagero, explica a nutricionista Natália Dourado. Considerando o calor específico da água, como ele deu aqui, qual é a quantidade de energia consumida no aquecimento de 200 ml, que pode ser utilizado como 200 gramas de água, nesse processo. Essa questão exige um raciocínio que eu vou chamar de bom senso, raciocínio de bom senso. Por
Porque às vezes a questão de física é preciso que a gente busque uma certa legitimidade empírica nos dados para não seguir o rigorismo da fórmula e no final das contas não fazer muito sentido o resultado que a gente encontra. Por exemplo, gente, se eu ingerir 200 ml de água, ainda que essa água esteja muito gelada, convenhamos que a temperatura total do meu corpo não vai sofrer praticamente variação. É como se eu aferisse, né, a minha temperatura 36 graus. Eu tomo 200 ml de água. Daqui a pouco eu vou aferir novamente a minha temperatura. A gente há de convir que essa temperatura praticamente não vai mudar. Ou se houver variação, é uma variação tão pequena que muitas vezes o termômetro que a gente usa não é capaz de perceber. Então, a gente pode considerar nessa questão que a temperatura do corpo vai ser constante e a temperatura da água vai se aquecer até chegar a 36 graus. Entende? Tudo bem? Vamos para a resolução, né, prática dessa questão, a partir de cálculo. Aqui a gente vai utilizar a equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a mc delta T, ok? A massa, a gente quer encontrar o valor de Q, que é exatamente a quantidade de energia consumida no aquecimento, né? A massa foi dada de 200 gramas. O calor específico também foi dado, é de uma caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura, como eu disse, considerando que a temperatura corporal vai se manter constante, a temperatura final vai ser 36, que é exatamente a temperatura do corpo. A temperatura inicial, 4 graus. Né? Fazendo o cálculo, a gente encontra aqui 6.400 calorias ou 6,4 quilocaloria. Portanto, a resposta está na letra E, aproximadamente 6,4 quilocaloria. A última questão que a gente vai fazer é uma questão de matemática, de um assunto que sempre está presente no Enem, que é estatística. A questão é a 143 e passando o olho aqui no comando, a questão está exigindo qual é a idade média de um grupo de atletas. Vamos ler a questão. Uma pesquisa foi feita para estimar a idade média em ano de atletas de um clube. Para essa análise, foi considerada a seguinte amostra: A. 16, 18, 12, 17, 19, 18, 17, 17, X e Y. Sabe-se que nessa amostra, X e Y são idades e que a única moda é 18. De acordo com a amostra considerada, a idade média dos atletas pesquisados nesse clube é uma questão clássica, relativamente simples de estatística e que é bem frequente no Enem. Vamos ver a parte, né, do cálculo e raciocínio mobilizado nessa questão. Então, a questão diz aqui que a amostra é composta por atletas com as seguintes idades: 16, 18, 12, 17, 19, 18, 17, 17, X e Y. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 atletas, certo? Da forma como está, né, arrolada essa sequência, a gente percebe que a moda, que é o elemento que mais se repete em uma certa sequência, é 17. Contudo, a questão exige que a única moda, melhor dizendo, seja 18. Portanto, para que a única moda seja 18, nós temos atualmente 17 como sendo moda, porque aparecem 3 atletas com 17, a gente precisa ter, no mínimo, 4 atletas com a idade de 18 anos. Compreende? Então, nós já temos 2. Logo, X e Y tem que ter 18 anos. Para calcular a média geral dos atletas,
A gente vai somar todos esses valores, considerando x e y 18. Isso vai dar 170, e a média simples é obtida somando todos os elementos e dividindo pela quantidade de elementos, que são 10 atletas. Portanto, a média geral de atletas desse clube é de 17 anos e está na letra C. O vídeo de hoje teve um formato diferente, um formato mais conteudista, no qual nós resolvemos e comentamos 4 questões alusivas ao segundo dia de prova, né? De biologia, química, física e matemática. Gostaria que vocês se manifestassem aqui nos comentários, no sentido de dizer se apreciaram esse formato, se tem sugestões. A minha ideia é ficar alternando vídeos do primeiro e do segundo dia de prova, junto com vídeos sobre preparação, sobre todo esse universo que envolve a prova do Enem. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.